Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui seu amigo Elia Uller. Eu decidi fazer essa pré-aula como uma forma de teste. Eu tenho um projeto para começar pré-aulas nas quartas, se Deus permitir, que é pedido de muitos irmãos que também lecionam e gostariam de uma orientação que seja feita antes da IBD, evidentemente, né? Que a nossa aula é aos domingos, então acaba não dá para usar o conteúdo da aula da EBD na EBD, né, para os professores. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, algumas orientações, né, apenas. Não vamos resumir a aula, como eu disse, é só um teste, para ver como que fica a aceitação, né. Se bem que agora nós vamos falar sobre os dons de poder, que é domingo que vem, né, vamos falar sobre a fé, dons de curar, no plural, e operação de maravilhas. São os 3 dons de poder que estão em Coríntios 12. Então é importante os irmãos estarem aí pesquisando antecipadamente. Então a orientação que eu dou para os amados professores é, na classe de adultos, de preferência, sigam a revista. Leia a revista. Se você não quiser ler a revista, pelo menos leia o ponto, né? Por exemplo, leia a introdução e quando chega no ponto 1, aliás, o tópico 1, né, que tem aqui 3 pontos, leia aqui o dom da fé, o que significa, aí você define e fala para o seu aluno o ponto para que ele se situe também, porque ele consegue seguir as referências. Aí, ponto 2, a fé como dom, aí você não precisa ler o tópico inteiro. Eu leio, né? Quando eu estou dando aula, eu leio, quando estamos na rádio, Fabiano lê. Mas se você não quiser, não precisa, mas pelo menos leia os pontos, né? Os tópicos e os pontos, pelo menos a parte que está em negrito, até para situar os seus alunos também. Né? Por exemplo, ponto 3, exemplo bíblico do dom da fé. Aí você vai usar os exemplos bíblicos que estão aqui e outros que você vai citar que o aluno com a caneta ele pode anotar exatamente nesse tópico, depois ele pode estar vendo isso. Então é uma dica que eu dou. Procure usar um tom de voz em tom de conversa, já que a palavra homilética é de homilia, que é conversa entre irmãos. Use esse tom mais suave no ensino. Porque se você pregar ao invés de ensinar, domingo de manhã é um horário, não por ser domingo, mas por ser de manhã, em que o cérebro está muito ativo, a audição está muito sensível. Então, se você gritar muito na IBD, você vai irritar os seus alunos. Então, não grite, né? O grito, ele é uma forma de expressão ou de pregação quando é necessário, né? Quem prega ao ar livre sem microfone e assim por diante. Mas hoje, com o advento do microfone, não precisa gritar, pode levar meio na manha, porque a unção não está no grito, né? Pode ensinar numa boa. Quando a gente lê em Mateus 4:23, diz a Bíblia que Jesus ele curava, ensinava nas sinagogas e pregava nas ruas. Então, na sinagoga, como era um ambiente mais familiar, com as pessoas já dispostas a ouvir, um ambiente mais fechado, então ele ensinava. E nas ruas ele pregava, né? O tom de voz é diferente, então é bom que você analise isso. E outra coisa importante é o uso do microfone, que eu vejo muitas pessoas usarem o microfone de forma incorreta. Então eu tenho aqui um desodorante para explicar para os irmãos. Use sempre o microfone aqui, ó, abaixo do queixo, um pouquinho abaixo do queixo, certo? Porque se você fazer isso aqui, ou você fazer isso aqui com o microfone, como alguns fazem para cantar, não vai aparecer seu rosto. Então use o microfone aqui, ó, na altura, segura ele aqui, ó, na altura do peito. Jamais encoste, né? Em época de Covid, muito menos, porque às vezes eu vou em algumas igrejas que eles não têm o hábito de passar álcool no microfone. E aí eu vi várias pessoas usarem o microfone no mesmo culto e acabaram encostando a boca. Se o microfone for com fio, você pode até levar um choque, né? E não é bom, não é legal, não é ético, tá bom? Então é só umas dicas aí importantíssimas. Para o capítulo 12 de 1 Coríntios, se você pode e você tem acesso, procure o comentário bíblico do Champlin, Russell Norman Champlin, do Novo Testamento, que é versículo por versículo. E no capítulo 12 de 1 Coríntios você vai ter uma análise aprofundada do texto, né? O dicionário bíblico Bacon também eu sempre recomendo para os irmãos adquirirem. Ele tem PDF, tem
em outras versões também que você pode comprar, eu creio. E é muito bom você pegar várias visões, quando você falar, você se usar desses artifícios, né, para não ficar só focado em uma única visão, né. Evitar, assim, um testemunho muito prolongado, durante a aula, evitar contar sonhos. Às vezes você vai contar um sonho para ilustrar a sua mensagem, o seu, no caso, a sua aula, né, já com a EBD, e às vezes o sonho, por mais interessante que seja, mas ele vai tomar muito tempo, né? Ou você resume ele, né, e fique no máximo 5 minutos cada ponto da revista. Analise comigo, são 3 tópicos, se você tem 1 hora, são 20 minutos cada tópico, tá certo? Aí você pega esses 20 minutos e divide em 3. Vai dar 5, 7 minutos no máximo, cada ponto daquele. Aí você tem que mudar. O bom é 5 minutos porque tem a conclusão e tem a introdução, tem leitura bíblica em classe, que você pode estar lendo sozinho ou pedindo para os irmãos lerem alternadamente. Então evite desperdício de tempo, né? E oriente seus alunos para que eles perguntem o que realmente está relacionado ao tema que você está ensinando, para não desvirtuar o assunto. Porque às vezes tem aquele aluno que ele gosta muito de aparecer e às vezes faz uma pergunta capciosa. Então é importante que você oriente a classe para que a classe entenda o que você deseja para a aula, para que quando alguém querer interromper, os outros, né, alunos reclamem com essa pessoa, para essa pessoa não interromper. Abra espaço para perguntas quando necessário, que estejam dentro do assunto, tá certo? Sempre dá uma pausa no final de cada ponto e deixe bem claro que você não sabe tudo e que algumas respostas você só vai ter na aula seguinte. Isso não é feio, não. Feio é você tentar inventar uma resposta, tentar enjambrar alguma coisa, tá bem? Aí a sua aula vai ficar muito boa e você vai ter autenticidade. Quando você não tem certeza da interpretação, fale assim, ó, eu creio, ou então fala, eu penso, né? A gente às vezes usa essa expressão, eu acho que isso quer dizer, mas eu acho não seria uma boa colocação. Fala, eu penso, substitua. Eu acho por eu penso. Evite dar muito aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque isso às vezes é uma coisa mecânica usada para preencher um lapso de memória, e isso dá insegurança, incerteza também, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como eu estava falando, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso, ou então né? Nós temos muito esse costume aqui, né? O gaúcho é o tchê, e assim por diante, né? Os mineiros falam outra palavra, o nordestino é oxe, e a gente fala muito né, e eu vejo pessoas aqui de Camboriú, da nossa região, usam muito né. Aí, né, eu cheguei lá, né, e aí sabe como é que é, né? E aí isso fica um pouco repetitivo, né? Evite ficar brincando com a gravata ou com o botão da camisa, ou então ficar colocando a mão no bolso e tirando, às vezes dá a impressão de insegurança. Então você tem que transmitir segurança para a sua classe e para os seus alunos, para que eles desejem aprender e para que eles anotem o que você está dizendo, porque se eles anotam é porque eles têm firmeza no que você diz e eles confiam no conteúdo que você traz. Então, né, pegue aulas da internet, se você puder. Tem a pré-aula muito boa dos pastores da IAD de Pernambuco. É uma pré-aula muito boa, né? No YouTube dá muitas visualizações, já 50, 60 mil visualizações. Ela é uma aula muito interessante para você estar assistindo, deve ter 50 minutos, 1 hora. E como eu disse, provavelmente mais à frente, talvez na quarta que vem ou na outra, vamos começar a fazer uma pré-aula, né? Já conversamos com o pastor Adriano, ele gostou da ideia e nós estamos com esse projeto aí para orientar os irmãos, tá bom? Domingo passado nós já fizemos a nossa aula, os irmãos também já fizeram. Elas estão aqui no meu canal do YouTube ou na página Ele é Uller EBD, que é uma página do Facebook também. Os irmãos podem estar acompanhando ali, tá bom? E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, professores, e quiserem uma ajuda minha, o meu WhatsApp está na página do Facebook, ele é Uller EBD, e também no meu Facebook ele é Uller e Kátia Maria Weber Uller, tá? Os irmãos podem conectar ali e nos encontrar. Tá bem? Então, essas dicas, creio que seja de boas valias. E você, professor, que recebeu a recomendação desse vídeo, não se ofenda, né? Não é que seu aluno esteja te repreendendo por tabela, mas ele entendeu que essa aula pode lhe ajudar, ou que descobriu esse canal e pode lhe orientar e lhe trazer edificação. Então, estamos aqui para ajudar um ao outro, tá bem?
A gente não sabe tudo, pode ter certeza que eu já errei muitas vezes, ainda erro, né? Mas a gente luta para cada vez errar menos um pouco. Está bem, meus queridos? Boa aula então, domingo, né? Nesses dons de poder. E que Deus abençoe todos os irmãos. E obrigado por você que acompanha a gente, tá bom? Um abraço. Essa aula ficou mais curta, né? Mas se Deus quiser, mais à frente a gente vai estar fazendo uma aula um pouco maior nas quartas-feiras. Deus abençoe.